Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, meio-dia mais 3 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje já é terça-feira, dia 8 do mês de agosto. Boa tarde para você que está na sintonia desde manhã com o Vanley Marques, show da manhã. Agora é a terça legislativa, você sabe, na terça legislativa sempre a presença de um vereador. Hoje não teremos a presença do Reinaldo Rocha, né, por motivos pessoais, não pôde estar presente. Um abraço para o Reinaldo, que provavelmente está também na sintonia. Mas ele, Gustavo Braga Colucci, já está nos nossos estúdios e nós o cumprimentamos. Boa tarde, Gustavo Braga. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes do programa Abordagem Regional, levado ao ar pela Comunidade FM, que faz esse grande serviço à população de Porto Ferreira. Muito bem, tivemos aí 2 semanas de recesso, embora, apesar do recesso, foi das sessões camarárias. Vereador é sempre vereador, pode até um dia ou outro sair, mas não tem como se ausentar das atividades que mesmo nos horários de folga, inclusive o Gustavo vindo para cá, foi abastecer no posto, o pessoal quer interagir, quer perguntar. Acho que o Gustavo e os vereadores estão sempre a postos, Gustavo. Com certeza, o trabalho da pessoa pública não para, né? Você muitas vezes tem que dedicar o seu tempo mais à parte pública do que a sua parte particular, né? Nós tentamos sempre conciliar as duas coisas, mas aonde a gente vai, ou seja, um mercado, uma farmácia, um local, está sempre tendo um questionamento, uma sugestão, uma reclamação por parte da nossa população. E nós estamos aí para atender, para ouvir e tentar solucionar da melhor forma possível. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos do Gustavo Braga nesse primeiro semestre. Já estamos no segundo semestre. O Gustavo ontem, na Palavra Livre, acabou utilizando desse espaço para fazer algumas colocações que a rádio já transmitiu, o Gustavo, e eu tenho a impressão que quanto menos falar sobre o assunto, melhor. Eu acho que não vale a pena a gente ficar dando crédito para alguns meios de divulgação que não são coerentes com a verdade, então é melhor a gente nem falar sobre o assunto que foi deliberado na sua fala ontem na tribuna. Então vamos falar de trabalho, vamos falar de coisas e de pessoas que se apresentam. Inclusive temos pergunta, acho que antes até de a gente entrar na questão sobre o seu trabalho na Câmara Municipal e o primeiro semestre, você deve ter acompanhado que nós postamos uma foto sua, convidando os nossos ouvintes para acompanharem a nossa transmissão, que também pelo dial do rádio 105,9, pela internet. Você pode entrar no site da rádio, www.radiocomunidade105.com.br/ouça aqui. E o Efraim, que inclusive acompanha as sessões camarárias, né? Ele está sempre ali. Ele fez a pergunta, pediu para que nós a fizéssemos, e o Gustavo disse que quando a pessoa se identifica, ele tem o maior prazer em responder. Acho que isso é importante. E está aqui a pergunta então do Efraim. Gostaria de fazer uma pergunta e, se puder, inclusive depois postar a resposta no comentário. Eu disse para ele que não é a nossa prática. Se o Gustavo depois quiser responder no comentário, fica a critério do vereador, mas essa entrevista está sendo gravada e posteriormente será postada na íntegra
Então, eu já comunico aí o Efraim, se não der agora por conta do trabalho, ele poderá ouvir na íntegra a entrevista. E a pergunta é, se o mesmo ainda é assessor do deputado federal Marcheselli, e se for, né, se for o mesmo, o salário de assessor, vê se o vereador dele, deixa eu ver aqui, é assessor do Marcheselli, e se for, se o mesmo recebe o salário de assessor, e se vereador, desde já obrigado pela atenção. Essa pergunta, isso é a título de curiosidade. Então ele quer saber se o senhor recebe como assessor do deputado e como vereador. Depois tem outras perguntas que chegaram no WhatsApp que a gente vai formulando no decorrer da entrevista. Tá lá. Boa tarde, Efraim. O Efraim acompanha os trabalhos da Câmara Municipal. Inclusive, ele veio conversar comigo, fazendo algumas perguntas lá sobre o asfalto do Jardim Centenário há algum tempo atrás, antes de iniciar, né, as obras. Depois veio parabenizar por alguns requerimentos, algumas indicações, né, trabalho meu na Câmara Municipal. E também fez algum questionamento quanto à oposição do Marcheselli lá no voto, lá em Brasília, aquela coisa toda, tal. Sou sim, Efraim, estou com o Marcheselli há 22 anos. O deputado Marcheselli é um grande companheiro. Eu não recebo do Marcheselli. Eu trabalho pela Câmara, você não pode ter um cargo lá, você não pode acumular essas funções, mas eu sou coordenador regional do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Eu coordeno 12 cidades para o deputado federal Nelson Marcheselli, para o deputado estadual Campos Machado. O meu trabalho é no PTB. E eu tenho orgulho de trabalhar com o Nelson Marcheselli, uma pessoa que você nunca vai ver, Efraim, criticar ninguém. Porque a crítica é muito fácil. Você pegar um Facebook, arrumar uma página, arrumar um grupo, mesmo, esquece os fakes, os perfis falsos, mesmo sendo verdadeiro. A crítica é muito fácil. O difícil é você fazer, o difícil é você construir alguma coisa. Então tá aí a dica. Você que é uma pessoa revolucionária, que eu vejo as suas postagens, você que é uma pessoa esclarecida, poderia também procurar ver se consegue fazer alguma ONG, alguma coisa, no intuito de ajudar também em alguma coisa. A crítica, sim, ela é construtiva, desde que não denigre a imagem de ninguém. Quanto ao Marcheselli, já que entrou na questão, nós acabamos de ser empenhado uma verba de R$250 mil para recapeamento de ruas do Cristo Redentor. Essa verba foi empenhada pelo Ministério das Cidades. E aí acabou de ser depositada na conta da Caixa Federal para a Prefeitura já a metade do valor do asfaltamento da Avenida Antônio Justiniano, Paulo, que é aquela que liga o Grangeiros ao Porto Seguro, José Gomes, Santa Luzia, que vai beneficiar alunos, professores, pais que estudam na escola do SESI. Então vai ser asfaltada aquela rua Antônio Justiniano agora, daqui a alguns dias. O prefeito já fez o pedido, que até então a prefeita Renata Braga, na época, tinha aberto a licitação. Como não havia sido depositado o valor, só tinha sido empenhado, não deu prosseguimento. Assim que foi depositado, que foi agora em final de junho, dia 12 de julho, foi depositado o valor na Caixa, o prefeito já notificou a empresa que havia ganhado a licitação, tá? Para dar início às obras. Então logo mais estaria indo com o Rômulo, lá na Antônio Justiniano, inclusive com o deputado Marcheselli, para tirar a foto. Então, Efraim, eu prefiro vir falar isso aí. Sou assessor sim e damos resultado. Liguei para o Anselmo, Paulo, diretor administrativo, gerente administrativo do Hospital Dona Balbina, para dar a grata notícia para ele que o pedido que o hospital fez para nós, para o Marcheselli, de 150 mil para equipamentos da UTI, já foi protocolado no Ministério da Saúde e já tivemos a resposta que esse valor em breve estará à disposição do Hospital Dona Balbina. Então eu falei aqui para você, 250 mil do Antônio Justiniano, 250 mil de asfaltamento do Cristo e 150 mil para o hospital. Então, Efraim, são 650 mil agora. Lembrando que em outubro foi depositado 100 mil na conta da Prefeitura para a compra de remédios para a saúde municipal e 300 mil para a construção da quadra do Santa Marta, também verba do Marcheselli. Então, é o nosso trabalho. Sou assessor sim do Marcheselli, sou assessor do Campos Machado, sou coordenador regional do PTB com muito orgulho
e continuarei sim levantando a bandeira desse deputado, que o pai dele nasceu em Porto Ferreira, ele é daqui de Pirassununga, então nós temos, sim, logicamente, há conflitos, o político não vai agradar todo mundo, ele teve um voto em Brasília que muita gente não gostou e muitos gostaram. Sabe, isso aí é uma questão, o trabalho do parlamentar, não vai agradar a todos. Eu prefiro fazer o meu trabalho aqui em Porto Ferreira e trazer recurso para a nossa cidade para beneficiar a nossa população. Só deixar bem claro, né, para que não depois também continuem até utilizando as redes sociais para falar, olha, o apresentador Paulo Carvalho acabou sendo omisso, não indagando o Gustavo, que já se prontificou a não censurar nenhum tipo de pergunta. Eu acho que isso é papel do político, não é? Em relação a esse voto contrário, inclusive na semana da votação foi amplamente divulgado em vários sites, em várias outras mídias sociais, inclusive fomos indagados, inclusive com fotos, né, do próprio deputado Marcheselli, que votou favorável ao Michel Temer no voto para não prosseguir as investigações, e aí fez aquela colocação, né? Eu vou deixar aí a pergunta é que trocou, né? Tá dando verba, comprou. Isso. Paulo, o deputado reuniu toda a liderança da região, onde estava o prefeito de Palmeiras, o vice-prefeito de Santa Rita, Zé Henrique Zorzi, o pessoal de Descalvado, o pessoal de Leme, Pirassununga, de toda a região, para comunicar a todos a decisão. Então, para nós, não temos uma surpresa e pedir a opinião de todos. Um dos assuntos relevados lá foi o seguinte, seria bom hoje, como economia, arrancar o Michel Temer e colocar o Maia na presidência, sendo que faz um ano que trocou de presidente e daqui a um ano terá eleições de novo? Então, são vários assuntos colocados em pautas. Não que nós estamos escondido bandido, quem roubou tem que ser punido, mas também tem que ter uma folga para a economia, senão o Brasil vai parar. Hoje um está delatando o outro, um está sendo solto, o delator vai solto, o outro vai preso, amanhã está solto, e está virando uma bola de neve e ninguém está vendo que o Brasil está parando. Nós temos que continuar a sobreviver. O Brasil é um país grande e aí vai cair no nosso cidadão. Quem vai sofrer é a nossa população, é o nosso povo, tá? Porque a Globo tem interesse, todo mundo sabe que tem, então quando é interesse dela é bom, quando não é interesse é ruim, e isso aí acaba de certa forma influenciando a mídia. E o Marcheselli já teve uma posição lá no passado do voto do Collor. Sim. Quando ele votou a favor do Collor aquela vez, ele tinha ganhado 13 caíques na nossa região, que nem Ribeirão Preto não tinha, e Santa Rita, Descalvado, Palmeiras, Tambaú e Porto Ferreira tinha. Então existe uma contrapartida. E falaram que era o fim do Marcheselli quando ele votou a favor do Collor. Foi o primeiro mandato dele, hoje ele está no 7º. Então existe sim, não que votou a favor de corrupção de jeito nenhum. Se fez alguma coisa tem que ser pego, tem que ser punido, sim. Mas tem a hora que nós temos também que pensar um pouquinho ao todo, pensar um pouco no Brasil, pensar um pouco no nosso estado, na nossa região, na nossa cidade. Eu, por exemplo, eu prefiro beneficiar hoje a nossa população para parar de andar numa lama, num barro ou num pó, na Antônio Justiniano, dar um remédio para a nossa UTI do hospital, que é fundamental, comprar remédio para a nossa saúde, que é fundamental, do que ficar brigando lá em cima em Brasília, que vai demorar para chegar aqui. Vamos deixar só claro uma explicação para que os nossos ouvintes também entendam o trâmite de uma investigação de um presidente da República. A partir do momento em que o Congresso Nacional acatasse a denúncia, automaticamente o presidente Michel Temer seria afastado por 180 dias para as investigações. Você acredita que isso possa ter tido um peso na decisão? Porque não está dizendo que ele é culpado ou é inocente, mas a partir do momento que aceitou a denúncia contra, obrigatoriamente ele tem que ser afastado para ser investigado. É isso? É isso. Você acredita que isso acabou pesando na decisão? Mas com certeza. O país ficar paralisado por 180 Paulo, dias? Nós tivemos o impeachment da Dilma faz o quê? Um ano? Um ano. Isso. Trocaram-se todo o governo, todo o ministro, equipe econômica, tudo mais. Agora você vai tirar o Michel Temer e olha, daqui a um ano tem eleições. Então você vai tirar o Michel Temer agora e colocar o Maia, presidente da Câmara.
que, desculpa, mas também não vejo ele como o salvador da pátria em um ano. Então vai mudar todo o esquema, mudar toda a reforma econômica, mudar tudo de novo. Esse foi o voto do Marcheselli. Tá? Então nós temos que respeitar o voto do parlamentar. Querem criticar? Eu estou vendo gente criticando aí em rede social só porque não gosta do Gustavo ou não gosta do Marcheselli. Aí tudo bem, fiquem à vontade, tá? Muito bem. Bom, como eu disse no início do programa, nós não vamos abordar as questões que foram postadas nas redes sociais por fakes. Infelizmente, são questões que não agrega a nada. Então nós vamos tratar de trabalho e eu gostaria que o nobre vereador apresentasse para a gente um balanço do primeiro semestre de atuação como legislador em Porto Ferreira. Paulo, nós fizemos diversos trabalhos com a experiência de ter sido candidato a prefeito, ter sido candidato a vice-prefeito, trabalhado com Dorival Braga, trabalhar com Marcheselli, trabalhar com Campos Machado. São 2 deputados, um federal, um estadual, de 7 mandatos cada um. Isso aí torna-se um pouco mais fácil o trabalho no sentido de apresentar, né, alguns requerimentos, indicações, projetos, moções. E apresentamos, sim, algumas coisas boas na Câmara Municipal. Algumas indicações que nós fizemos, desde ali de segurança em várias ruas da cidade, lombadas, semáforo piscando, alternativas de trânsito, como também limpezas em praças, todo esse tipo de indicação. O que o povo ainda, muitos ainda não têm o conhecimento, que o vereador não é o prefeito. Quem executa é o poder executivo, é o prefeito. O vereador ele pode indicar, fazer um requerimento, fiscalizar, mas cabe ao executivo tomar conta da cidade. Mas para isso, o vereador pode auxiliar em algumas coisas. Por exemplo, eu fiz uma indicação. Nós temos aqui a Valéria Corrêa Porto, que é escritora do livro infantil O Menino e o Passarinho. Então eu fiz uma indicação para que seja ela, voluntário, ela já tinha falado, para fazer uma apresentação para as crianças na EMEI de Porto Ferreira. Eu pedi também para dar a sugestão do nome do ex-prefeito Cleito Arantes, ou no Paço Municipal, porque não tem nome o nosso Paço Municipal, ou no prédio da rodoviária municipal, né? Também pedi para revitalizar aquele verniz no deck da ponte do Mogi, que aliás foi uma verba que eu consegui com o deputado Nelson Marcheselli, construído na gestão do prefeito Maurício, porque ali revitalizar a nossa ponte, que já foi cartão postal da cidade, a área de lazer, limpar o ancoradouro, pôr o parquinho de novo, porque ali é o cartão de visita de Porto Ferreira. A nossa cidade iniciou dali, tá? E você passa, hoje é um lugar de desocupados, é um lugar onde falta o poder público, geralmente as pessoas com má índole, mal intencionadas, acabam tomando conta do local. E nós temos ali um belo de um espaço à beira do rio, né, que poderia até ter mais opções de gastronomia no local, e é esse tipo de trabalho que nós fizemos em indicações. Já quanto aos requerimentos, que já é um questionamento à Prefeitura Municipal, eu, como o presidente Miguel Bragione da Câmara, vereador, nós estamos cobrando o plano de carreira do magistério, tá? Dos professores da rede municipal de ensino, como o pagamento da evolução funcional, etc., para essa classe que é tão importante para a educação das nossas crianças. Você tem que tratar o professor, minha mãe era professora, e a gente sabe que o professor, para falar a verdade, muitas vezes faz papel de pai, de mãe, de irmão e tudo mais das crianças, né? Também pedimos concertos em calçadas portuguesas. Eu vi outro dia ali na frente da escola de Djalma Forjás, que apesar de ser escola estadual, está no nosso município, são alunos do nosso município, que à noite um vândalo pegou uma pedra que estava solta da calçada e atirou no vidro da escola e arrebentou. Podia pegar uma cabeça de um aluno, alguma coisa assim. Também estamos entrando sobre a tarifa de iluminação pública, sobre colocação de lombadas, se consta projetos ou inclusão no plano diretor para dar continuidade na Avenida Rudolf Streit, ligando ali aonde é o semáforo, até a Arcígia Areta Barcelos, ou até então a Anhanguera, para tirar o trânsito da Avenida Nicolau de Vergueiro Forjás, porque está muito intenso, né? Nós sabemos como é que está sobrecarregado ali.
E outros trabalhos, né? Nós estamos pedindo projeto para divulgar a história dos nossos prédios públicos, dos nossos patrimônios. Também eu pedi se tem algum convênio com cartório para que pessoas de baixa renda possam regularizar os seus imóveis, que muitas vezes ainda estão com contrato de gaveta, porque é muito caro você ir num cartório para fazer uma escritura, para fazer um registro. Já está na mão do prefeito. Eu pedi também sobre a falta de iluminação, tanto na Rudolf Streit, da Francisco Peripado até o posto de Independência, como na Nicolau Bruno, do Campo do Cruzeiro até a rotatória do Apai. São 2 pistas, as árvores são altas, com galhos, e iluminação só tem de um lado. Então você passa a noite ali, é escuro, torna-se perigoso. Inclusive essa semana passada, né, por conta da comemoração do trigenário aniversário de construção ali da Capela de São Jorge, e como na primeira missa eu lá estive presente com a esposa, nós contribuímos de alguma forma com o templo não físico, mas religioso, e fomos convidados para uma solenidade, e eu passei justamente por essa avenida. Realmente, Gustavo, naquele trecho, o final da Rudolf Streit até a própria Capela de São Jorge é muito escuro. À noite fica... Mas devido isso, você viu o tamanho das árvores? Sim, tem a iluminação de um lado da rua. E a árvore tampa, né, a passagem da luz para o outro lado. Inclusive foi pauta de requerimentos, né, de vossa autoria, falando até da cobrança da CIP, né, da contribuição de iluminação pública para aquele lado. Porque o poste está de um lado... No caso aqui, vamos falar da nossa rua. Aqui é a José... Inclusive, já que o senhor está aqui, esse poste, o segundo aqui, à noite também tem dia que funciona e tem dia que não. Ele está com um piripaque, né? E quando ele está aceso, você percebe a rua dos dois lados clara. Quando ele está apagado, obviamente, o quarteirão inteiro fica escuro. Então tem que tomar um cuidado, porque acaba... Essa é uma rua única. Lá tem mão dupla. Mão dupla. O questionamento, a prefeitura me respondeu, dizendo que o contrato que foi feito com a Energy, com a empresa que administra esse setor, só previa a substituição de lâmpadas queimadas e não a colocação de pontos novos e escuros. E o prefeito estaria fazendo um aditamento nesse contrato para incluir esse item, que é muito importante, porque nós temos diversos pontos escuros. Inclusive lá na Totó Ramos, nos ranchos, aquela parte de baixo do Cristo Redentor, é escuro. Sabe? Tem moradores no rancho, tem caseiro, tem família lá que passa uma escuridão, acaba passando medo de andar, de transitar naquele local escuro. Antigamente a gente tinha medo de andar no escuro porque tinha muito boato, história de assombrações, né, lobisomem. A gente acreditava, quando criança, acreditava um pouco nessas histórias. Só que hoje, em virtude do alto índice da criminalidade... Hoje a assombração é mais perigosa, viu, Paulo? Essa faz mal, né? Essa faz mal, viu? Inclusive históricos, né, não aqui em Porto Ferreira, mas em algumas outras cidades propiciadas pela escuridão, não só o roubo, o furto, como até tentativas de estupro e outras coisas, porque está no escuro, né? Sim, a pessoa aproveita, né, a escuridão, né, para ficar no anonimato. Terminando só essa parte de requerimento, fiz um resumo, eu apresentei praticamente 80 requerimentos, quase 100 indicações, né, 5, 6 projetos, moções também. Eu também solicitei que o prefeito questione a Intervias sobre o plano de investimentos. Uma passarela, por exemplo, na frente do Areia Branca, ligando a Avenida do Comércio. Eu questionei a duplicação aqui da SP-215 até a entrada do Águas Claras e Anésia, fazendo uma rotatória decente naquele local. Tá? Nós já falamos isso aqui, então eu só estou falando, relembrando, que nós vamos cobrar, porque a Intervias tem um pedágio aqui de arrecadação. Eu lembro que os vereadores de Escalvado correram na Intervias e conseguiram a terceira faixa subindo a SP-215, logo depois da entrada do Butiá, tem a descida e a subida indo para Descalvado, fizeram a terceira faixa. Nós temos aqui um espaço grande, onde é Electro, né? E do lado de baixo que daria para fazer um acostamento de cada lado, um guarda-reio no meio da pista, para fazer uma duplicação até a entrada dos bairros. Porque à tarde ali fica caótico aquele trânsito. Eu diga, né? Eu moro ali no Águas Claras e tanto de manhã,
na hora do almoço e entre 5h30 até 6h30 da tarde, fica praticamente inviável e ainda prejudicado pela situação da entrada do bairro. Falei ontem na tribuna. Exatamente. Eu fiz uma indicação, Paulo, fiz um requerimento. A resposta do requerimento foi que o Departamento de Obras estaria esperando o convênio do Estado, porque ali, por causa do peso de caminhões e tudo mais, precisaria de um reforço no asfalto, uma obra um pouco maior. Mas eu ontem na tribuna falei que não dá tempo de esperar. O vereador... Nós estamos sem chuva e está daquele jeito. Eu quero ver a hora que começar a chover. O vereador Toninho Corrêa já esteve aqui, inclusive disse de um deputado que já estava pleiteando e parece que teria sinalizado numa emenda parlamentar. Mas, Paulo, né? Mas acabou... A emenda é demorada. Exatamente, foi o que eu falei para o Toninho. Por exemplo, Antônio Justiniano, que eu consegui com o Marqueselli, essa emenda foi empenhada dia 12 de maio do ano passado. E eu divulguei, foi empenhado, eu divulguei. E aí começaram a me cobrar porque não tinha saído ainda. O depósito foi feito um ano depois. É sempre assim, quando uma emenda é empenhada num ano, provavelmente ela será liberada no próximo. Tá? Então essas ruas de recapeamento do Cristo Redentor vai ser só para o final do ano, início do outro, mas nós conseguimos, já é verba garantida, porque ela foi empenhada. Agora, Antônio Justiniano é agora que depositou. Então, se você empenhar uma emenda agora parlamentar, os moradores do Águas Claras vão esperar até o ano que vem para começar a fazer aquela entrada, inclusive você. Então não pode. Então ontem eu chamei a atenção do prefeito, do vereador Gideon, que é o líder do prefeito na Câmara, do ex-vereador Marcos Maquininha, que é o assessor legislativo, que cuida diretamente de vereadores, prefeito e vereadores, e alertei o secretário de obras, o Marco Aona, meu amigo, que não pode ficar daquele jeito. Tome uma atitude urgente e vá arrumar aquela entrada do Águas Claras antes do início das chuvas, porque depois vai ver como é que vai ficar. É a única entrada dos moradores. Olha, eu preciso para um intervalo, mas antes eu quero também aproveitar sobre esse assunto e fazer um alerta à população, e o senhor vai confirmar ou não, o vereador. Amanhã vamos ter aí a participação do advogado e também será indagado nesse quesito, porque vamos esperar a verba, a emenda, ou vai esperar um convênio com o Estado. Vamos, hipoteticamente, imaginar, vamos rezar a Deus que não aconteça nenhum acidente grave, não vamos falar de ceifar a vida, mas vamos hipoteticamente imaginar que o cidadão com seu veículo acabe passando por lá e quebre um amortecedor, ou que danifique o seu carro, porque é sério ali a situação, ele pode entrar com uma ação de danos, né, contra a prefeitura e vai acabar ficar mais oneroso para o cofre público. Lógico que pode. E isso se for apenas um acidente leve, apenas uma quebra de veículo. Exato. Que é o que eu tô... Se acontece algo mais trágico com um motociclista, com um ciclista, sabe? É duro, a responsabilidade vai cair pesado depois. Muito bem, eu vou para o intervalo, é rapidinho, na sequência a gente conta a história hoje, que a história hoje lembra os 138 anos, nascia o líder mexicano Emiliano Zapata. Logo após o intervalo e continuamos o nosso bate-papo com o vereador Gustavo Braga. Daqui a pouco, mais músicas pra você. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha. Comunidade FM. MRC Sistemas tem a solução ideal para a gestão da sua empresa. Através dos sistemas da MRC, é possível melhorar o desempenho da sua empresa, visualizando as informações de maneira objetiva. Transforme seus dados em informações relevantes para potencializar seus resultados. Agende uma visita sem compromisso. MRC Sistemas, organização e controle para a sua empresa. Telefone 3585-2425 ou acesse mrcsistemas.com.br.
Experticons Consultoria Empresarial busca, por meio de técnicas organizacionais avançadas, desenvolver com competência e eficácia as necessidades voltadas para o crescimento e melhora tanto na gestão de empresas quanto de pessoas. Pautada pelos princípios da honestidade, profissionalismo, ética, espírito de equipe e comprometimento, a Experticons carrega a missão de aplicar melhorias estratégicas relacionadas às práticas de gerenciamento de pessoas, fornecendo soluções sob medida que agregam valor às marcas atendidas. Experticons, Consultoria Empresarial, Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás, 475, fone 3581-6010. Experticons. Centro especializado em optometria. Precisando usar óculos? Consulte um optometrista, profissional especializado que vai avaliar a sua visão. Em Porto Ferreira, temos o Centro especializado em optometria. Fale com o profissional Paulo Fávaro, optometrista. Consultas na rua Piron de Gínio 240, sala 4, Centro. Agende uma consulta pelo telefone 3589-2158. Centro especializado em optometria. Está cansado de pagar altíssimas contas de energia e altas tarifas de energia elétrica? A Sergon Energia tem a solução para você. Instale agora um sistema de geração solar fotovoltaica e comece a economizar. A Sergon Energia trabalha com equipamentos de primeira linha. Equipe de profissionais altamente treinados para projetos e instalações. Com a instalação do sistema fotovoltaico, você se beneficiará na valorização do seu imóvel, baixíssimo custo de manutenção, conta de luz reduzida de imediato, mais de 25 anos de durabilidade, instalação rápida sem sujeiras, sem surpresas no orçamento com aumento das tarifas, energia limpa e renovável. Faça um orçamento agora na Sergon Energia, localizada na Rua José Teixeira Vilela Pai, 1168, Vila Nova, em Porto Ferreira. Telefone 3585-2997. Aquecimento global. O sol é a solução. Sergon Energia, construindo um mundo melhor. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá curtindo. Comunidade. Estação legal. Todo mundo tá ligado. Emiliano Zapata Salazar nasceu em 8 de agosto de 1879 no pequeno estado de Morelos, no vilarejo de São Miguel Ananequilco. Naquele tempo, o país era dominado pela ditadura de Porfírio Dias, em uma sociedade predominantemente agrária. Grandes fazendas avançavam sobre as comunidades indígenas independentes, onde muitos índios caíam em escravidão por dívida, fenômeno social chamado peonagem. A família de Zapata não era rica e pertencia a uma espécie de classe média, os rancheiros. Solidário às causas populares, Emiliano era admirado por sua comunidade e aos 30 anos tornou-se chefe de Ananequilco. Zapata passou a se envolver nas lutas dos indígenas de Morelos e tentava recuperar para eles antigos títulos de propriedade, usando pressão sobre o governo local. Mas desanimado com a falta de ação do governo, Zapata formou o Exército Libertador do Sul, que se apossava à força de terras em disputa. Em 1911, Porfírio Dias perdeu as eleições para Madeiro, este favorecido por rebeliões de peões. Zapata liderava os camponeses do Sul e Pancho Villa liderava os do Norte. Mas a reforma agrária e eleições para presidente prometidas por Madeiro não saíram do papel. Zapata retira o apoio ao político e mantém sua milícia em atuação, o que gerou nova reação dos camponeses comandados por Zapata e Villa. Venustiano Carranza, comandante do Exército Constitucionalista, se alia aos dois líderes e as três forças conseguem derrubar Huerta em julho de 1914. Em uma convenção, Carranza torna-se chefe do governo federal,
o que desagradou a Zapata, que esperava por eleições gerais e diretas com participação do povo. Carranza passou a oferecer uma recompensa pela cabeça de Zapata, sem sucesso. Até que no dia 9 de abril de 1919, um general que se fingiu simpático com a causa zapatista atrai Emiliano para o encontro. Era uma emboscada. Zapata foi alvejado por vários tiros e morreu. Em 1934, o presidente Lázaro Cárdenas promoveu uma reforma agrária nacional, atendendo às reivindicações indígenas e camponesas. Mito em seu país, ele foi retratado em filmes como Viva Zapata, de 1952, em que o líder é representado por Marlon Brando. História hoje. Redação de Leandro Martins, sonoplastia de Messias Melo, narração de América Melo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Muito bem, já de volta, 12h38, hoje terça-feira, dia 8 de agosto, dia do Espaço Legislativo. Estamos conversando, na verdade, um bate-papo informal com o vereador Gustavo Braga Colucci. Num primeiro momento, fizemos aí algumas colocações, requerimentos, respondeu algumas questões e agora continuamos. E eu acho que é importante agora, sabe, afinar um pouco mais, Gustavo, porque nós como cidadãos comuns, ou vamos dizer leigo no assunto, a gente entende menos, e você, por ser aí um atuante na área política, como assessor de deputado, candidato a prefeito, agora legislador, obviamente tem um conhecimento muito mais gabaritado sobre a lei, do que pode, do que não pode. E para nós cidadãos, hoje, por exemplo, nós estamos no mês de agosto. 7 meses já se passaram. E é muito comum, né, todas as administrações, no primeiro ano de governo, como a gente diz, tomar pé, tomar ciência. Por mais que exista a equipe de transição, não é o fato de estar respondendo, como é o caso hoje do prefeito Rômulo Ripa. Mas nós somos muito ansiosos pelas coisas que poderão acontecer. Como nós dissemos, desde o início do mandato, o Anésio, o Águas Claras, está com aquele problema crônico. Uma outra situação que você abordou em relação, já existe no plano diretor, que inclusive você leu ontem na tribuna, o prolongamento da Rodolfo Street até a Arcídio Areta, que é o prolongamento da professora Henrique da Mota Fonseca Júnior. Por que essa morosidade tanta? Aporte financeiro, Paulo, deputado, burocracia. Aí, vou só dar um exemplo, que inclusive foi publicado em relação à licitação do centenário. Né, os dois ex-prefeitos, tanto a Renata quanto o Maurício, foram autuados e multados por conta da licitação. Quer dizer, mesmo demorando tanto, mesmo complicando tanto, ainda se faz coisas que não deveriam ser feitas e são penalizadas, e a consequência vem na atual administração. Não estou dizendo que foi coisa herdada, porque obviamente quem está no poder também tem as suas responsabilidades. Mas não demora muito, Gustavo? Não tem uma maneira de agilizar e fazer com que a população não sofra tanto? É duro, né, Paulo? Muitas vezes a pessoa pública quer fazer, mas é esbarrada na burocracia. A votação das contas do Maurício, que foi um déficit orçamentário, tá? Era apontamentos técnicos do Tribunal de Contas. E aí as redes sociais, de novo, né? E alguns veículos que tomam partido político, alguns veículos de informação, acaba falando assim: vereador votou contra o parecer do Tribunal de Contas. Nossa, mas se o tribunal que é técnico falou isso, como que um vereador vai falar aquilo? Falta de capacidade. Peraí, falta de capacidade nada. Se quem vai julgar é o vereador, mostra que o vereador tem mais capacidade do que quem apontou. Porque esses apontamentos técnicos daquela gestão, daquelas contas, não foi desvio de verba, não foi superfaturamento, não foi roubo,
Então nós não estávamos aprovando neste momento as contas de um ladrão ou de não ladrão. Como vai ter as contas da Renata, que também já foram feitos apontamentos negativos. E se for os mesmos apontamento técnico, eu vou votar sim. Porque é difícil para um prefeito administrar. É difícil, muitas vezes a lei de responsabilidade fiscal é muito severa. Ela é severa num ponto que o prefeito, de repente, gastou 1% a mais aqui, deixou de gastar 1% ali, e as contas são desaprovadas. E é problemas técnicos. Porque você está esperando uma receita tal, tá? Acaba tendo uma crise no país, acaba diminuindo a receita porque as pessoas estão em déficit com a prefeitura, de IPTU, de ISS, de impostos, então se arrecadou menos, consequentemente, não vai dar para fazer aquela previsão. Então eu acho que nós temos que ser um pouco, colocar na balança, sabe? Nós temos que ser coerentes, nós temos que olhar para frente, não para trás, tá? Se teve algo ilegal a respeito de superfaturamento, de outras coisas a mais, que o Ministério Público já é competente para isso. Já cabe às autoridades judiciais. Nós somos um órgão político votando o que um assessoramento técnico falou. Quando eu conversei com o diretor da Câmara, quando eu conversei com o departamento jurídico da Câmara e analisei que o mesmo parecer do Tribunal de Contas em outras cidades tinha sido favorável, a mesma coisa, eu falei, opa, 2 pesos, 2 medidas, não é assim, tá? É difícil, Paulo. Por exemplo, hoje eu vi uma reportagem, tem 54 milhões de dívidas a prefeitura com os contribuintes, ou seja, ISS, IPTU e outros impostos municipais. Eu fiz um requerimento há 2 meses atrás. Deixa eu só aproveitar, como você falou das contas, e houve aqui uma intervenção novamente do Efraim, só para deixar claro, né, para não ficar dúvida. Paulo Carvalho, por favor, pergunta para o Gustavo, se caso as contas não fossem aprovadas, qual seria os passos seguintes? Desde já, obrigado pela atenção. Olá, Efraim, boa tarde para você. Seria enviado ao Ministério Público, as contas seriam reprovadas, o Maurício ficaria inelegível, responderia a processo nesse sentido. Nesse caso, Efraim, esses apontamentos técnicos foram muito fracos para eu julgar ele culpado. Tá? Se fosse um desvio de verba, se fosse uma corrupção, se fosse algo, neste caso, destas contas, eu não estou falando outros assuntos que eu não conheço. Que inclusive tem outros processos. Outras coisas mais que eu não conheço, eu não vou falar o que eu não sei, eu estou falando desse caso. E você não pode votar nesse caso contrário, mesmo achando que no outro ele tem culpa. Mesmo achando que no outro pode ser culpado ou não, cada caso é um caso. Esse caso, o Tribunal de Contas, inclusive o Robson Marinho, que foi o julgador, foi afastado por corrupção. Conselheiro do Tribunal de Contas. Olha só, Efraim, que coisa. O conselheiro do Tribunal de Contas, que votou contra as contas de 2012, foi afastado por corrupção. Tá? Então é esse Tribunal de Contas que eu vou confiar? Não. O Tribunal de Contas vem lá de fora. Esses dias, Paulo, eu falei para um dono de uma farmácia que veio me questionar pelo meu voto. Eu falei, cidadão, se a Anvisa entrar aqui dentro, você tem certeza que ela não vai encontrar uma receitinha, um negocinho, alguma coisa assim, que não é uma corrupção, sabe? Que não é uma coisa ilegal, mas de repente escorregou? Foi o que aconteceu. Então nós temos que ter um bom discernimento, nós temos que olhar, conhecer. Eu li, reli, vi os casos, vi outras cidades que aprovaram, e isso aí caiu na balança. O parecer jurídico da Câmara, das comissões, né? Então eu segui dessa forma. Mas só para não deixar passar, Paulo, quanto às dívidas, né, 54 milhões dos contribuintes com a Prefeitura, eu fiz o requerimento pedindo para o prefeito se não poderia fazer uma anistia de juros e multas esse ano para os contribuintes que estão em atraso. Ele acatou, ele fez, colocou no jornal, deu até crédito para o requerimento de minha autoria. E eu também fui questionado por uma pessoa que se diz bom pagador. Eu pago em dia e aí eu sou prejudicado por aquele que não paga em dia. Mas, Paulo, desculpa, pode ser que tenha um ou outro que não pague em dia esperando uma anistia, mas quem não paga em dia é porque está com dificuldade de pagar. Você paga uma energia porque corta, um telefone ou uma água porque corta. O IPTU você vai deixando. Então, isso esse projeto do Rômulo, que foi aprovado por unanimidade na Câmara, de todos os vereadores, é para facilitar o nosso povo que está com dificuldade de pagar.
para ter condições de pagar sem ser acionado judicialmente, né, pelo seu débito. O Efraim continua escrevendo, daqui a pouquinho a gente vê o que ele está indagando, ele só concorda, sim, entendi, quer dizer que ele ia ser investigado a fundo em relação às contas. Na verdade, o Efraim, essa até a gente pode ajudar, ele já está sendo investigado por outras e por estas também, independentemente do parecer dos vereadores. Aí foi uma aprovação de contas, mas nada impede que as investigações continuem por conta de outras ações. É isso, Gustavo? Com certeza, sabe? Nós não podemos colocar tudo num bolão e julgar por uma outra coisa, sabe? Nós temos que... Você é uma pessoa pública, na hora você tem que ter calma, conhecimento, sabedoria, e buscar sabedoria, né? E buscar entender o que está acontecendo. Neste caso, são apontamentos técnicos, Efraim. E por muito pouco, o Rômulo também pode ser pego nisso, sabe? Por pouca coisa, porque não é um assunto que foi mal intencionado. Muitas vezes um assessor, um secretário, um diretor, uma pessoa que é competente, faz alguma coisa ali que é indevida em números e aí acaba acarretando depois no prefeito, tá? Então eu acho que nós temos que ter calma nesses assuntos, e eu sei que os corneteiros de plantão, tá? Não é o seu caso, você mostra a cara. Inclusive ele conclui aqui, transmita meus parabéns pelo trabalho exercido em Porto Ferreira. Obrigado, Efraim. Obrigado mesmo, e estou aberto à sugestão. Igual falei, você é uma pessoa revolucionária, você é uma pessoa que tem visão, tá? Então, tente também ajudar nós, vereadores, com algumas ideias, com alguns requerimentos, com alguns projetos, que será bem-vindo, tá bom? Pois não. Só para terminar a parte do trabalho que você falou, eu fiz 2 moções que eu queria, né, falar. A primeira foi para o prefeito Rômulo, pelo espaço na FEIF aberto para os nossos produtos e não cobrado essa parte da entrada para a população poder visitar. Eu fiz isso quando eu fui chefe de gabinete com os moveleiros. Nós, pelo gabinete na época, nós compramos espaço da comissão organizadora, que era o presidente, o Nando Gentil, e também coloquei todas as tendas. E a Susan, do Móveis Rans, e o pessoal dos móveis colocaram lá, e ficou muito bonito lá. E essa ideia que eu dei para o Rômulo também através de requerimento. E ele fez, então eu fiz essa moção de aplauso pela iniciativa do Rômulo ter feito isso, e que tomara que isso aí cresça cada vez mais para a gente ter de novo. Pela sua experiência, tanto na esfera política como chefe de gabinete, enfim, por essa do setor moveleiro, você acredita que há uma tendência nos anos futuros de ganhar um corpo maior e voltar a FEIF ser a FEI Industrial Ferreirense? Eu lembro quando a gente era criança, né? O Peripato fazia lá o tijolinho, a Nestlé dava o leitinho. Paulo, né? Difícil voltar, era uma feira difícil voltar nos moldes que era, sempre, tá? Porque aquela vez, por exemplo, o Dorival Braga, eu gosto da Roberta Miranda, vou trazer a Roberta Miranda, tá? Aí fazia uma enquete com a população, olha, eu quero a Ivete Sangalo, tá? Ó, eu quero o Chitãozinho, Chororó, Leonardo ou tudo mais. Hoje você não pode mais fazer isso, porque hoje o empresário, antigamente, ficava na conta da prefeitura, da comissão organizadora. Hoje o empresário, se der prejuízo, a prefeitura não perde nada. O cofre público não perde nada. É do empresário. Então ele vai ver quem está na mídia no momento para lotar, como lotou. Como encheu todos os dias, né, os shows que teve. Então, essa é a nossa dificuldade de trazer, como antigamente já teve, quem lembra, Wilson Simonal, Perla, Chacrinha, e vambora, tá? Banda Eva, Guilherme Arantes, e isso hoje é muito difícil de fazer, tá? Então, por isso você já vê que a FEIF ela é modificada. Agora, nós temos a nossa Avenida do Comércio, que parece que cada dia está mais movimentado, tá? Que, aliás, já foi motivo de requerimento meu também, nós precisamos arrumar a nossa Avenida do Comércio para atender o turista de acordo, tá? Aí sim, o que fez de ser aberto sem custo para eles apenas têm o custo de montar os seus estandes e pagar os seus funcionários, hora extra ali, isso é uma inovação que esse ano deu certo. Não foi aquele tamanho, aquela adesão. O ano que vem vai muito mais gente aderir. Então, aí volta a ter o corpo, e o que acontece? Se o show, se o parque
leva o dinheiro de Porto Ferreira embora, tá? Para outras localidades, a nossa propaganda dos nossos produtos, ela traz de novo, nem se for a longo prazo, de volta o recurso para a nossa cidade, porque nós estamos fazendo uma propaganda dos nossos produtos. Tá? Então, é o que era a FEIF antigamente. Quando foi lá no almoxarifado, o Dorival Braga fazia, e todo mundo ia ver a telha do piripato, o Nescau da a garrafinha da Vidropor, outra. Né? E aí tinha cerâmicas começando naquela época. Foi ali que começou a capital da cerâmica e começou a divulgar o nome dos nossos produtos. O Gustavo, como equalizar? Ontem o senhor fez uma indicação, já que falou da Avenida do Comércio, da Avenida Gastronômica, em relação à colocação de lixeiras ao longo da avenida nas esquinas. Já tivemos aí algumas experiências, inclusive na própria Avenida do Comércio, embora foram umas lixeiras, ao meu ver, inadequadas, mas foram feitas com alto índice de vandalismo. A prefeitura instala as lixeiras, algumas até, como o senhor mesmo deu a ideia, com propagandas, com apoiadores para minimizar os custos. Como equalizar isso, deixar a cidade bonita e ao mesmo tempo coibir a ação dos vândalos? Paulo, eu acho o seguinte, nós temos alguns locais principais de Porto Ferreira. Tá? Avenida do Comércio seria um, Ponte do Mugi seria outro, Avenida Gastronômica hoje é outro. Para quem não sabe, a Avenida Gastronômica é a Dr. José Ferreira de Azambuja, mais ou menos ali do Camarote até quase as duas pistas. Isso. Hoje, né? A Avenida dos Barzinhos. Eu sugeri, fiz uma indicação para que seja, porque esses dias estavam falando que estava muito suja lá. Realmente está. Sim, está muito suja. Então o pessoal pega, joga no chão, até por falta de opção de ter uma lixeira para jogar. Então, se fizer uma parceria privada, com umas propagandas, umas lixeirinhas de madeira bonitinha nas esquinas, isso é muito bom. Isso é para frente. Pode ter vândalos? Pode. Vai ter vândalos, como tiraram a iluminação da ponte do Mugi. Mas, Paulo, desculpa, nós temos a nossa guarda municipal, sabe? Nós temos um poder público. O vândalo aparece onde o poder público não está. Tá? E não é porque o vândalo tirou uma vez que você nunca mais vai colocar. Não, você tem que insistir, você tem que colocar, você tem que colocar de novo a nossa ponte com aquela iluminação, com aquele cartão postal lindo à noite lá. Ah, tirou uma vez, coloca de novo, coloca a guarda. Sabe, nós temos que cuidar do que é nosso. Então, se nós temos poucos pontos, né, em Porto Ferreira, porque é uma cidade pequena, então nós temos a Avenida do Comércio, nós temos a Avenida aqui Gastronômica, Dr. José Ferreira Zambuja, nós temos a área de lazer João Ferreira e algum outro, lógico, estou esquecendo alguns. Nesses pontos tem que ter guarda. Nesse local não é economia. Tá? Eu sei que o prefeito fez alguma economia e conseguiu contratar agora, chamar 65 cargos que foram concursados e passaram, e não haviam sido chamados. Eu vi a notícia no jornal, parabéns à prefeitura. São pessoas que estudaram, se prepararam para o concurso, passaram no concurso e não eram chamados. E agora foram chamados para poder ajudar com mão de obra, né, a nossa prefeitura. E também são 65 empregos, são 65 famílias empregadas, né? Nós precisamos gerar emprego e não diminuir emprego. Porque todo mundo fala, tem que acabar cargo de confiança, tem que arrancar todos esses cargos. Não, tem não. Tem que pôr cargo de confiança de qualidade. Se o prefeito for bom, ele vai colocar pessoa boa ali para trabalhar. Tá? Tem que dar emprego, não tirar emprego. Esse é o meu ponto de vista. Gustavo, já estamos chegando ao final do programa, mas eu queria uma opinião sua, como também legislador, cidadão ferrense, tem um amor e um carinho aqui pela nossa cidade. Ontem aconteceu a primeira reunião aí, que é o Congresso das Cidades, do Plano Diretor, que aconteceu no CAIC, né? Vai ser uma série de reuniões, inclusive há um chamamento à participação popular, que é as audiências públicas. Eu até fiz uma indagação, comentei para o assessor de comunicação e também para o presidente da Câmara Municipal. Ontem, às 7 horas, aconteceu essa reunião lá no CAIC. No meu ponto de vista, eu estou falando agora como cidadão e também não só como radialista e apresentador de programa, mas no meu ponto de vista, essa reunião que aconteceu
deveria ser num dia diferente da sessão camarária, porque eu vejo que é de extrema importância a participação dos vereadores no quesito elaboração do novo plano diretor, que há 10 anos estão se falando. Aí há uma contradição, e a gente já viu essa experiência em reuniões passadas, inclusive o caso da bendita ponte do Santa Rosa, que o contempla no plano diretor, mas os próprios vereadores não sabem do que se trata o plano diretor. Sabe porque tem lá o plano. Mas acontece algumas reuniões que, no meu modo de ver, o vereador teria que estar presente. Afinal de contas, ele foi eleito para representar o povo. O povo deveria ir? Deveria. Eu acho que tem que ir mesmo, a participação popular. Mas o vereador também. Agora, como é que vai marcar um congresso, uma audiência, num dia em que os vereadores já têm os seus compromissos, que são as sessões ordinárias? Isso é uma opinião. Você está correto, Paulo. Eu falei na tribuna da Câmara, eu acho que você está lembrado. Quem vai votar no final a aprovação do plano diretor? É os vereadores. São os vereadores. Por que já não estão acompanhando? Aproveitar, deixa eu dar parabéns para Maria Lúcia, diretora do Departamento Socioeconômico, que ela sim fez uma reunião exclusiva com os vereadores, onde de 11 vereadores tinham 10 participando, tá? Para explicar e colher informações. Onde eu pude falar, que nós pudemos falar, para constar no plano diretor, algumas coisas, assim como outdoor em beira de pista, falando propaganda da capital da cerâmica, com o nosso produto de decoração, entrega de panfleto nos pedágios, fazer uma parceria com a Intervias, mostrando os panfletos de Porto Ferreira, e outras ideias mais dadas por todos os vereadores. É sim uma contradição, mas parece que o Miguel está marcando uma reunião para quarta-feira, um dos responsáveis, o professor Paulinho, para tratar sobre esse assunto. Tá? Não adianta fazer separado se os vereadores vão votar depois. Então, vamos fazer em conjunto, porque o conjunto você pode discutir, você pode tirar uma opinião. Porque quando chega lá na frente, quando dá aprovação e votação, vocês acompanharam todos os trâmites, as reuniões. Eu não digo, de repente, estar em todas as reuniões, mas essa, no meu modo de dizer, que é a primeira, é importante a participação. Até para vocês argumentarem. E isso aí nós vamos indagar aos responsáveis nesse momento para poder fazer. Paulo, só para terminar a moção, eu fiz uma moção de aplauso ao Osni, né, ao Osni Martins, e ao Tenente Regis, pelo ProERD, né? Bacana aquilo, você quer tirar a criança da rua, tem que ser com igreja, tem que ser com esporte, tem que ser com atividades desse jeito. E eu fui convidado pelo Regis a ir lá na companhia entregar a moção e fiz um discurso para quase todos os policiais que estavam lá, né? Tinha quase 50 policial, e eles me pediram 2 motos para Rocan. Eu fiz o ofício, levei para o deputado estadual Campos Machado e ele protocolou na sessão de Secretaria de Segurança Pública para esse pedido de 2 motos para a nossa Rocan. E em contrapartida, eu ganhei do Campos Machado, que nós fomos a grata notícia dos veículos que ele conseguiu com a Receita Federal para Porto Ferreira, que já estão aqui à disposição do nosso município. Esses veículos são aqueles veículos que vão para leilão? Isso, aqueles que a Receita prende, né? Entendi. Tem um aqui com 10 mil quilômetros só. Então, um outro com 20, outro com 30. E já estão aí, né? Já estão aí os veículos. E aí eu recebi hoje do prefeito Rômulo, excelentíssimo senhor Campos Machado, deputado estadual. Com grande satisfação que reporto a Vossa Senhoria para agradecê-lo no empenho junto à Superintendência da Receita Federal, que resultou na liberação de veículos para o município de Porto Ferreira. Informa ao deputado que os veículos já estão utilizados nos setores da administração pública, contribuindo de maneira significativa no atendimento público. Então, Paulo, é fácil vir aqui criticar. Eu prefiro vir aqui falar que eu consegui alguma coisa. Consegui com o Marqueselli. Antônio Justiniano, que está começando a obra daqui uns dias, tá? Consegui o recapeamento de 250 mil do Cristo Redentor com o Nelson Marqueselli e estamos quase conseguindo 150 mil de equipamento para UTI no hospital com o Marqueselli, e com o deputado Campos Machado, que é o deputado estadual, 2 motos para Rocan e também os veículos para Porto Ferreira que já estão aqui no nosso município. É esse o trabalho do vereador Gustavo. Nós temos que vir aqui abordar assuntos importantes, não esses que nós tivemos que usar a palavra ontem para ficar se defendendo de fakes, de pessoas que não querem mostrar a cara, de covardia,
querendo colocar intriga nos vereadores, igual você viu. A própria burocracia já atravanca o trabalho dos políticos, dos legisladores. Agora fica mais os fakes para atrapalhar ainda mais. Coisa, Paulo, é interesse político. Acaba tendo uma morosidade. Na cabeça de uns, quanto pior, melhor para poder ganhar depois. E eu acho que hoje a nossa população está acordando. Eu quero agradecer a Via Cremona Calçados, lá do TEA. Ele fez a doação para nós aí de praticamente mais de 500 pares de sapato, onde a minha esposa Andréia levou para várias pessoas, nós levamos na Casa do Abrigo, entreguei na promoção social, no fundo social, os sapatos também. Então é isso que nós temos que fazer, são de quase 500 pares, não sobrou mais nada, porque nós conseguimos todos novinhos na caixa. Então é isso que nós queremos mostrar para a população. É pouco? É, mas se cada um fizer um pouquinho vai ser muito. Muito bem, Gustavo, infelizmente já extrapolamos nosso horário, 1h03. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa tarde e parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo na Câmara Municipal de Porto Ferreira.